Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre providência, né, a doutrina da providência, na perspectiva apresentada pela obra do Dr. John Piper, Providência. É um excelente material, é uma perspectiva doutrinária que tem como objetivo principal restabelecer a glória de Deus. A prioridade das nossas vidas é glorificar o nosso Deus. E o autor aqui, ele termina essa parte, falando da providência de Deus no ato da criação, com a seguinte declaração: o homem foi colocado na terra para tornar célebre o nome de Deus, e não o seu próprio nome. A humanidade tem como objetivo principal tornar célebre o nome de Deus. Nesse contexto, pouco antes de começar a explanar sobre a providência de Deus na história de Israel, desde a chamada de Abraão até o estabelecimento da nação judaica, da nação de Israel, ele entende por bem chamar a atenção sobre esse período da antiguidade, período pós-diluviano, né? período em que Noé e seus filhos tinham a responsabilidade de repovoar a terra, no que alguns chamam do estabelecimento do governo humano. Abençoados por Deus, com o propósito de crescerem, de se multiplicarem, de povoarem a terra para a glória de Deus. A Bíblia, antes de apresentar esse personagem, antes de apresentar a narrativa da providência divina através da história de Abraão, a Bíblia descreve o surgimento, o desenvolvimento da civilização humana e apresenta também um protótipo, um homem que se tornou o protótipo do herói, do guerreiro, do caçador. Esse homem é Nimrod, bisneto de Noé. Pegando a genealogia aqui, ele é bisneto de Noé. Os escritores antigos nunca tiveram a preocupação de estabelecer rigorosamente todos os nomes das genealogias, mas essa, como se trata de uma genealogia relativamente recente, entre aspas, né, do período civilizatório pós-diluviano, ou seja, há registros arqueológicos de fatos relacionados. E o principal registro é a escritura dos povos antigos. Tá? A Bíblia mantém esse registro e muitos povos antigos também mantêm registros similares desses povos, dessas cidades, dessas civilizações. A Bíblia fala de Nimrod. Nimrod foi um guerreiro, Nimrod foi um caçador. A Bíblia declara que ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há o ditado, valente como Nimrod. Ou seja forte, seja corajoso, seja como Nimrod. Ou seja, não seja um frouxo, seja valente. E Nimrod se tornou o padrão, o protótipo. Algumas mitologias tratam ele como se ele fosse um gigante, né? Como se ele figurasse entre os gigantes naquele período. A narrativa bíblica diz que ele vivia da caça. Certamente essa caça aí é uma caça que tem o objetivo de proteger as pessoas, as regiões, as primeiras comunidades dos animais selvagens, tá? E Nimrod passou a comandar um grupo de caçadores, um grupo de homens que tinham como objetivo a caça desses animais selvagens e também a caça para fins de alimentação, mas principalmente a caça com vistas a estabelecer um perímetro seguro para o crescimento da humanidade, né? A segurança de todos ali. Provavelmente, devido à sua força física e à sua determinação mental, ele se tornou conhecido como o mais audaz, o mais corajoso de todos os caçadores, tornando-se um provérbio.
todos os mitos antigos, todas as fábulas, contos, lendas que você vê de herói são baseadas nesse homem, são baseadas nesse Nimrod, até aquela figura mitológica do que é metade, uma parte da cintura para cima é homem e a outra parte de baixo é um cavalo, e é baseada nisso, é baseada nessa figura, né? Um caçador valente e corajoso que se confundia com o animal, tamanha destreza, tamanha habilidade, tamanha capacidade. Ele se tornou uma referência para a humanidade, tá? E até hoje o padrão estabelecido continua sendo seguido. A Bíblia declara aqui que o início do reino dele abrangia Babel, a cidade, também Ereque, Acade, né, os famosos e desconhecidos acadianos, civilização guerreira, supostamente guerreira, tá? E Calné, essas cidades ficavam na região da Babilônia, onde atualmente é o Iraque, tá? Se você quiser viajar por aqueles lados lá, fazer uma viagem arqueológica, fica para os lados do Iraque. Também as outras referências são para a parte da Síria, Egito e por aí afora, uma parte da África ali. Nimrod, e desta terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir e Cala, e Rezém, que ficava entre Nínive e Cala, a grande cidade. E aqui, no capítulo 10, o escritor aqui, o Moisés, continua explicando o desenvolvimento das nações, dos povos, da civilização do mundo antigo até os dias dele, até os dias de Moisés, escritor aqui dessa narrativa do livro de Gênesis. Não só Moisés, tá? Moisés tem o relato que nós consideramos inspirado por Deus, o relato mais seguro. Outros povos têm relatos similares, mas povoados aí de mitologia, tá? De muita mitologia. Nos dias de Nimrod, em que a humanidade falava uma só língua, ou pelo menos naquela parte do mundo, uma só língua era utilizada por todos os grupos humanos que estavam crescendo e se desenvolvendo. Nos dias em que esse homem, e também alguns outros, mas a Bíblia narra aqui Nimrod principalmente, começa como um benfeitor, começa como um caçador, começa como alguém que está protegendo, ajudando, auxiliando. Ele comanda um grupo de homens que tem o objetivo de proteger os vilarejos, as cidades. De repente, um grupo de caçadores se torna um exército de dominadores e se estabelece a primazia do homem, né? O reino, o monarca, o líder, o chefe, o dominador dos outros. Ele protege das feras, dos animais selvagens. O que era um ato heróico e corajoso acaba se tornando um pretexto para a dominação dos povos. Quando vem a arrogância, essas características comuns ao ser humano, né? O orgulho, a vaidade, o desejo de tornar-se famoso, importante, influente ou poderoso, a Bíblia fala que naquele período, a humanidade estava se estabelecendo na região de Sinear, que era uma grande planície, e combinaram uns com os outros. Venham, vamos nos juntar, diz o livro de Gênesis aqui no capítulo 11. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. A narrativa não apresenta necessariamente algo errado ou equivocado, mas você vê a proteção, o estabelecimento de cidades, de regiões administradas, organização, não é necessariamente um erro. Construir uma torre não é
uma afronta a Deus. Mas nesse caso em particular, nos dias de Nimrod, decidiram em Babel edificar uma torre que atingisse os céus. Ou seja, essa torre seria como que um marco, como que um semáforo, um sinal que tinha o objetivo de atrair a humanidade para aquele lugar, para aquela região, num ato de rebeldia contra Deus. E atingir o céu, aqui não era só como se fazia na época, né? Alguns altares altos ou zigurates para oferecer sacrifício, achavam que quanto mais alto, mais próximo dos céus, mais próximo de Deus. E essa torre, cujo o topo atingiria os céus, seria como que um tipo de vamos dominar, vamos conquistar os céus, vamos impor a nossa vontade, não vamos nos submeter à vontade de Deus. Esse era aquele período, esses eram os homens daquele período, e não muito diferente dos homens nos dias de hoje, dos homens e mulheres dos dias de hoje. É normal, é comum, não é necessariamente errado a busca pela fama, pelo sucesso, pela riqueza, pela fortuna. Não é necessariamente equivocado isso. O equivocado é a busca disso como oposição a uma vida que glorifique a Deus, uma vida que glorifica a si mesmo. Os homens se tornaram amantes de si. E os homens passam a ser apresentados de novo como deuses, semideuses, filhos dos deuses, filhos dos céus. O que era uma bênção acaba se tornando uma oportunidade para a dominação de outras pessoas, de outros grupos e de outros indivíduos. Observando Nimrod, observando o mundo daquela época, observando as comunidades, os pequenos reinos, tá? Essa primeira Babel que surgiu, depois, com o tempo, torna-se a grande, a poderosa, magnífica Babilônia. Na Assíria, a Assíria se tornou, que eram algumas cidades naquela região, a Assíria se tornou um império assírio, que dominou grande parte daquela região do mundo. Continuando aqui, os descendentes de Noé têm a parte do Egito, do norte da África. Todos esses povos e nações se tornaram reinos, se tornaram impérios, se tornaram dominações sobre determinadas regiões, sobre outros povos, grupos e indivíduos. Invariavelmente, os homens passaram a se apresentar como deuses, usurpando a glória, a honra e o louvor devido única e exclusivamente a Deus. Pouco a pouco, os homens usurpam o que pertence somente a Deus, se estabelecem os monumentos, as torres, as cidades, e com o tempo as representações simbólicas de poder e de divindade, a idolatria começa a se estabelecer sobre toda a terra de novo. O homem querendo controlar o poder de Deus, o homem querendo controlar a sua própria vida, o seu próprio destino, que não é nada de errado, mas querendo controlar em oposição a Deus. Deus manda ir, ele quer ficar. Deus manda ficar, ele quer ir. Deus ordena que a vida humana seja para a glória de Deus, e a humanidade estabelece que a vida humana é para a glória de si mesmo. Babel, essa torre, torna-se símbolo do fracasso, símbolo do fiasco, símbolo da punição de Deus contra a arrogância, contra a vaidade humana. Se você procurar um arqueólogo sério, que estuda aí a história das nações, um bom historiador, um historiador sério, você descobrirá que em todo o mundo há resquícios de civilizações que desapareceram. Em todo o mundo, até mesmo no Brasil aqui, que as pessoas imaginam que sempre foi floresta, você encontrará restos de grandes cidades, restos de civilizações
por toda a América, América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Oceania, em todo o mundo. Há resquícios e relatos de civilizações gloriosas, grandiosas, que simplesmente desapareceram, tal qual a Torre de Babel, a famosa Torre de Babel, onde, naquele momento, naquele período, para punir a arrogância humana, o que era uma língua comum, tornaram-se diversos idiomas. E até hoje, aí, se você deixar, a cada dia, a cada geração, dentro das línguas, dos idiomas, as pessoas vão criando outros idiomas. Alguns achando que estão facilitando a comunicação, mas, na verdade, criando apenas obstáculos e dificuldade. A arrogância humana, a ambição humana, faz com que isso seja algo recorrente na história da humanidade. Nós nos desentendemos com muita facilidade. Foi o que aconteceu em Babel. Os grupos, as tribos, as famílias, de repente não conseguiam mais se entender, não falavam mais a mesma língua e tiveram que obedecer a Deus, se afastando uns dos outros, porque a dificuldade de comunicação começou a gerar atritos e, naquele momento, criou obstáculos para aquele projeto. Entenderam que estavam sendo punidos, entenderam que aquele propósito que eles haviam estabelecido era equivocado e voltaram a se separar, não conseguiram viver juntos. No que diz respeito à aplicação para as nossas vidas, você pode observar a história da humanidade, ou a história das igrejas, que nosso objetivo é a fé em Cristo Jesus, é falar da fé em Cristo Jesus. Mesmo nos nossos meios, né, nos ambientes religiosos, nos ambientes de fé cristã, que declaram, que afirmam a fé cristã, você vê isso. Eu tenho aqui alguns excelentes livros, de alguns bons vendedores de livros, alguns excelentes escritores, alguns ótimos e excelentes teólogos, mas invariavelmente você ouve também nas igrejas, né, o grande homem, um dos principais, um dos maiores, né, o principal isso, o primeiro aquilo. Nós somos dados a isso, tá? Nada contra elogiar o trabalho, o talento, o compromisso, os dons dados por Deus, utilizados para a glória de Deus. Mas mesmo no ambiente religioso nós temos muito disso. Muito de orgulho, muito de arrogância, muito de vaidade, muita de pretensão, mascarado de glória a Deus. Mascarado de frases, de roupas, de cacuetes, de tiques. E agora vem aí o mais assombroso de todos os tiques, né? Que é o ódio, né? O ódio santo. É uma fantasia de ira santa. A Bíblia declara que a ira do homem não promove a justiça de Deus. Seria melhor nos acalmarmos, voltarmos à oração, à obediência a Deus, à busca da vida que glorifica a Deus. Mas agora nós temos aí o ódio, né? O ódio teológico, inclusive. O primeiro a escrever aqui, que eu vi em língua portuguesa, foi o Champlin, o já falecido Champlin, que foi aqui massacrado no mercado editorial, porque ele abençoou o povo com algumas obras de referência muito boas. O mercado editorial brasileiro miserável, pobre, paupérrimo, somente quem tinha recursos, condições, ou podia comprar em inglês, em espanhol, né, importando material, trazendo para si material, tinha acesso a algumas grandes obras, ou pagando uma fortuna por algumas obras. Champlin popularizou comentário do Novo Testamento, do Antigo, uma enciclopédia bíblica. Ele é um dos primeiros a falar em ódio teológico, massacrado por muitos aí de várias denominações, que deveriam produzir. Você acha que o sujeito não foi feliz naquilo que fez? O objetivo, então, produzir mais do que ele, trabalhar mais do que ele trabalhou, abençoar mais do que ele abençoou. Nós temos hoje essa figura aí de homens, né, de ministros do evangelho, aí, homens já sérios, de uma longa vida, de uma longa jornada, sendo tomados por esse tipo, por essa figura bizarra do ódio teológico, né,
do vocabulário iracundo, a ira, o ódio, a raiva. Isso não vai resultar em nada de bom. É nesse contexto que Deus, em sua soberania, em sua providência graciosa, chama Abraão. É desse mundo de egoísmo, de arrogância, de vaidade, de dominação. É nesse mundo em que o homem escraviza o homem, que o homem abusa do homem, que Deus chama Abraão. É desse mundo, é desse contexto, tá? Abraão não está isolado no meio do nada. Abraão é parte de uma família, integrante de uma família, de um grupo que vivia numa região muito desenvolvida para aquela época. É nesse contexto que a providência de Deus encontra, chama, convoca Abraão, o pai da fé, o homem que passou a sua vida com o objetivo de obedecer, de submeter-se a Deus, de glorificar o homem de Deus. Não que Abraão fosse um homem superior aos demais homens. Não que Abraão fosse melhor, não que Abraão fosse perfeito, mas a graça soberana de Deus invadiu a vida dele, a vida da família junto com ele, de maneira tal que ele se dispôs a obedecer a Deus. E ele experimentou essa vida de obediência, de comunhão com Deus. Teve as suas muitas dificuldades, as suas muitas lutas, mas é um homem que é conhecido e reconhecido pelas principais religiões do mundo e também por outras religiões, como o pai da fé. Como o pai da fé, como o homem que acreditou em Deus e se dispôs a viver, a levar uma vida de obediência a Deus, estabelecidas as distinções ou o ambiente da época, nós podemos compreender a maravilhosa graça de Deus, a providência de Deus, com o objetivo de manter o testemunho do nome de Deus, para a glória de Deus, através da história da humanidade, tomando para si Abraão, o pai da fé. Doravante, nós vamos seguir aqui as tratativas, né, seguir o roteiro do John Piper, esperando que Deus possa usar esse material, usar as nossas vidas como objeto de bênçãos para todos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.